São 8h15. Boa noite para você que está sintonizado aqui na FM Gold, na Clube AM, ou nos acompanha nas páginas do Liberal, no Facebook e também no YouTube. Começa agora mais uma sabatina do Grupo Liberal com candidatos à Prefeitura de Americana, dando sequência a esta tradição do grupo a cada 4 anos e iniciando hoje a última semana. Até dia 6 de novembro, sexta-feira, os 9 candidatos vão ser ouvidos por aqui nesse formato. A ordem dos entrevistados foi definida em sorteio prévio com representantes de cada uma das campanhas. Eu sou Bruno Moreira, faço a coordenação de jornalismo das rádios do grupo e tenho a companhia de André Rossi, repórter do Liberal, na condução das entrevistas. Olá, André, boa noite. Boa noite, Bruno, boa noite, ouvintes. Ainda conosco na mesa de som está Márcio Biondo, na direção de imagens para você que nos assiste, Diego Dusso e ainda aqui nos nossos estúdios, o fotógrafo Marcelo Rocha. Abrimos hoje, portanto, a última semana de sabatina em Americana, recebendo a candidata Maria Giovana, do PDT. Ela encabeça a coligação Você Tem Opção, que conta ainda com os partidos Patriota e Rede. O candidato a vice na chapa é o vereador Wellington Rezende, do Patriota. Maria Giovana tem 28 anos, é formada em saúde coletiva, está em seu primeiro mandato como vereadora e concorre pela primeira vez à Prefeitura de Americana. Boa noite, Maria Giovana. Obrigado por ter atendido a esse convite do Grupo Liberal. Boa noite, Bruno. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Giovana, o que faz você acreditar na sua capacidade de ser prefeita de Americana a partir do próximo mês de janeiro? Veja, a nossa principal qualidade é a experiência que eu tive como vereadora para entender o meio político e mais a minha qualificação, principalmente na área da saúde, essa área que vai ser tão necessária. A gente tem um pulso muito firme para resolver os problemas que foram vítimas, desse desmonte do SUS que nós estamos passando do atual governo e também da questão da pandemia. Então, o ano que vem, ao meu ver, nós vamos precisar de muita firmeza para resolver principalmente o problema da saúde e também da geração de empregos, que é um impacto econômico muito forte também da pandemia. E eu tenho hoje essa experiência e formação para realmente fazer acontecer um projeto diferente aqui em Americana. Candidata, a nível nacional, o seu partido faz parte de frentes progressistas que são compostas por grupos de esquerda. Aqui em Americana, o que a gente sente e ouve nos bastidores é que os filiados do PDT se identificam mais com o chamado centro. Você classifica a sua candidatura como de esquerda ou existe um temor de que isso automaticamente gere uma antipatia de parte do eleitorado? Olha, para a candidatura aqui de Americana, eu entendo que nós somos uma candidatura de centro, principalmente pelo movimento que nós fizemos de trazer um vice do Patriota. Então, o nosso entendimento para resgatar a Americana e ter um projeto que funcione para a nossa cidade nos próximos anos foi um movimento para que a gente tivesse uma candidatura de centro. Então, esse é um movimento que o PDT em Americana fez hoje. Você se elegeu vereadora em 2016 e aí nesse intervalo entre as duas eleições municipais também concorreu em 2018 como candidata a deputada federal. E neste ano não tenta a reeleição a vereadora, concorre a prefeita de Americana. Houve algum tipo de frustração, Giovana, com o que é possível realizar enquanto parlamentar que te leve a procurar cargos mais altos? Olha, eu vou até relembrar o meu início na minha carreira política. Eu fui, em primeiro lugar, convidada para ser vice-prefeita. E por uma questão interna do partido na época, não foi possível. A contragosto, minha vontade era que a candidatura de vice-prefeita na época do Eric Hetzel tivesse dado certo. E aí acabei vindo vereadora até mesmo para adquirir uma experiência política. A minha formação, que é em gestão, hoje eu tenho um MBA em gestão de saúde, e esse é o meu olhar, ele é um olhar para o Poder Executivo, onde nós podemos executar os planos, as nossas ideias. Então, o momento sempre foi, a minha ideia sempre foi a gente poder realizar mudanças em Americana, e isso é na prefeitura que a gente consegue fazer. Mas agradeço muito por ter passado esses 4 anos como vereadora, porque sem dúvida nenhuma é uma experiência política que fez muita diferença para eu estar aqui hoje capacitada e com essa experiência para conseguir conduzir a cidade de Americana.
Na eleição desse ano, abrir mão de fundo eleitoral tem sido motivo de propaganda por parte dos candidatos que alegam respeito ao dinheiro público. Entre os 9 prefeituráveis aqui de Americana, você recebeu a maior parte dessa quantia para sua campanha, com R$752 mil do Diretório Nacional do PDT. Qual foi o entendimento ao optar pela utilização desse tipo de recurso? Vejam, eu sou favorável ao debate do fundão eleitoral, só que esse é um debate que tem que acontecer no Congresso Nacional. Agora, é uma luta de muitos anos para que candidaturas de mulheres fossem prioridade dentro do partido. E não é nesse momento em que a gente conseguiu se colocar como uma prioridade dentro do nosso partido que eu abriria a mão desse dinheiro. Até porque esse dinheiro não vai para a saúde, como alguns pensam, não vai para nenhum outro tipo de política pública em que vai ter um impacto na vida das pessoas. Ele simplesmente iria para a mão de outro político. Então, na minha opinião, é um contrassenso e até mesmo uma hipocrisia abrir mão do fundão eleitoral, sendo que esse dinheiro não vai para nenhum outro lugar nesse momento. O que nós temos que defender, e eu defendo, é uma reforma política que tem que ser debatida no Congresso Nacional, e aí sim tem todo o meu apoio. Agora, não deixar de pegar um dinheiro que me deixa livre de receber dinheiro de pessoas, de PJ, né, de empresas que a gente sabe que não podem doar, mas que acabam doando de uma forma ilícita até, ou por pessoa física. Isso para mim é um dos maiores grandezas da nossa campanha. Eu poder realmente ter uma campanha limpa. O meu dinheiro é o dinheiro que está vindo do partido, então eu não tenho problema nenhum em relação a usar esse dinheiro do fundão eleitoral. Ainda no aspecto político local aqui de Americana, candidata, neste pleito são completados 20 anos desde a última vez que o ex-prefeito Valdemar Tebaldi foi candidato, e a sua candidatura é a que reivindica essa conexão com o legado dele ainda neste ano de 2020. Como você acredita que isso seja possível diante desse intervalo do trânsito de integrantes do partido e inclusive o seu, já que a sua filiação ao PDT foi feita neste ano? Olha, o que eu mais me sinto ligada ao Tebaldi é a coincidência da nossa formação. Tebaldi era sanitarista, no caso dele médico sanitarista, mas eu sou sanitarista. E o meu conhecimento de Tebaldi é o que eu ouço das pessoas contarem. Então eu sempre digo, nós não vamos fazer um resgate do projeto político administrativo do Tebaldi, até porque os tempos são outros. O que nós estamos propondo é um resgate que é totalmente possível da personalidade do que Tebaldi significou para a Americana. A acessibilidade, as pessoas relatam muito esse fato de conseguir conversar com o prefeito. Hoje nós temos um prefeito totalmente distante da população, ninguém consegue diálogo, ninguém consegue saber a opinião dele sobre nada do que está acontecendo na cidade. Então eu fiquei muito tranquila de fazer esse resgate e até essa homenagem à pessoa pública que foi o Tebaldi, com muito respeito, porque quando ele foi prefeito eu era uma criança. Eu nem posso ousar dizer que nós vamos fazer o mesmo, porque eu não tenho esse conhecimento. O que eu encontro do Tebaldi hoje são os relatos, é o respeito que as pessoas sentem por ele, e é nisso que eu me inspiro e vou continuar me inspirando. Esse respeito pelas pessoas, esse respeito e essa vontade de fazer acontecer a saúde pública que a gente encontra no que foi Valdemar Tebaldi para a Americana. Falando em saúde pública, candidata, o seu plano fala na reabertura de UPAs para reestruturação e descentralização da assistência de urgência e emergência, que hoje acaba ficando muito concentrada no Hospital Municipal. Muito se falou nos últimos anos sobre o fechamento de unidades de saúde feitas pela administração do prefeito Omar Najjar, o que gerou em algum momento até alguns atritos entre vocês, o Omar falando inclusive que você teria recomendado o fechamento de 5 unidades de saúde quando foi consultada antes mesmo de assumir como vereadora. Qual a avaliação que você faz hoje sobre quais postos deveriam ser reabertos e em qual modelo? Vejam, os postos que foram fechados, os principais que tem que ser aberto, o posto do Parque da Liberdade, que é um posto que foi fechado e a equipe continua
existindo, só que agora no meio posto do Parque Gramado, então não há motivo nenhum para a gente não ter esse posto no território, que é o Parque da Liberdade. Hoje nós temos o posto do Ipiranga, que está numa reforma, mas sempre foi vontade do Omar Najjar fechar o posto, então na minha visão, ele encontrou essa desculpa para finalmente efetivar o fechamento desse posto. O posto do Zanaga, que está totalmente sobrecarregado. O posto do São Luís, porque essa população que tem uma grande maioria de pessoas idosas também tem sofrido muito. Então, esses 4 postos de saúde são nossa prioridade imediata para a Americana. E é totalmente abri-los com médico. O que aconteceu na época e que o Omar mentiu e a gente comprovou isso, até porque eu nunca tive o poder de fechar posto de saúde, foi que não tinha médico, por falta de vontade do prefeito de contratar médico, obviamente tinha que fechar posto de saúde, porque não adianta abrir as portas de um posto sem médico dentro. Então, na falta dessa vontade do Omar Najjar de contratar médicos, ele teve que fechar os postos de saúde. Pior, queria achar alguém para culpar pela irresponsabilidade dele. Mas isso é algo que só cabe a ele, que foi o prefeito da cidade nos últimos 6 anos. Pelas redes sociais, candidata, você prometeu a contratação de 100 médicos em 100 dias para encerrar o déficit de atendimento. Como a sua candidatura pretende viabilizar esse número dentro desse período e como distribuir esses profissionais? Vejam, esses médicos, eles fazem parte de uma contratação emergencial que vai se dar via consórcio. E eles são muito importantes para a gente acabar com a demanda reprimida, principalmente da pandemia. Esses médicos, a longo prazo, não ficam na cidade, eles virão em formato emergencial. A gente consegue viabilizar porque a gente não vai contratar médico por R$15 mil no mês. Nós vamos contratar as consultas necessárias por especialidade. Então, isso é super possível, muito tranquilo de fazer com o dinheiro que já está previsto na saúde. E tem algo a mais, que nós estamos prevendo reduzir a judicialização de saúde em Americana, porque isso se dá por ineficiência da gestão, que é marca registrada do atual governo Omar Najjar, principalmente na área da saúde. Nós, em Americana, estamos gastando R$10 milhões por ano em judicialização de saúde. Campinas gasta R$10 milhões por ano em judicialização de saúde, tendo uma população, no mínimo, 3 vezes maior que não, muito mais, né? Muito maior do que a Americana, mais de 1 milhão de habitantes. Então, isso mostra a ineficiência. Nós estamos prevendo viabilizar essa contratação, sendo mais eficiente com o dinheiro público, coisa que o Omar Najjar não foi. Você traz esse projeto pensando em UBS, PAs, hospital. Qual que é a sua percepção sobre o tipo de unidade que pode receber esses profissionais? As UBSs que precisam de médicos urgentemente, nós estamos prevendo voltar ao atendimento ginecológico também nas UBSs, porque ele está prejudicado há algum tempo. As UPAs, que nós queremos retomar, mas principalmente as especialidades. Hoje a gente tem uma demanda reprimida muito grande para as consultas de especialidades em Americana. E isso faz com que as pessoas adoeçam de uma forma muito severa, e o que está me preocupando muito. Ano que vem nós vamos ter que dar conta de mais de 80% de novos casos de câncer que nós não encontramos nesse ano nos exames preventivos, porque as pessoas não foram aos postos de saúde. E esses cânceres não deixaram de existir, eles estão em pessoas que no ano que vem nós podemos estar encontrando, infelizmente, em estágio mais avançado e mais perigoso. É por isso a nossa pressa na contratação desses médicos. Outro projeto que você cita, candidata, na área da saúde, passa por viabilizar o agendamento e confirmação de consultas pelo WhatsApp. É justo entender que o real efeito desse projeto passa por encurtar a espera pela visita dos pacientes aos especialistas, para que essa facilidade na marcação não seja tida como o todo da experiência? Sim, esse projeto, que é muito simples e muito barato de ser feito, eu fui até Florianópolis conhecer, que é considerada a melhor atenção básica do país, e eles usam o WhatsApp para fazer agendamento de consulta. Funciona muito bem, inclusive hoje eles já têm uma pessoa
exclusivamente dedicada a isso. E é nesse sentido que nós vamos ter que caminhar em Americana, porque essa pessoa, ela consegue tirar dúvidas, fazer agendamento, confirmar consultas e manter um relacionamento mais próximo com os munícipes. Por exemplo, cobrando, que é o que acontece em Florianópolis, o seu exame preventivo que você não fez, eles conseguem mandar cobrando, vendo se você quer agendar. Então, isso tudo não só encurta e dá um atendimento melhor, mas também cria uma conexão, um vínculo maior da cidade, do munícipe, no caso, com a UBS. Agora são 8h30. Para você que está ligado na FM Gold, na Rádio Clube AM e nas páginas do Liberal no Facebook e no YouTube, estamos ouvindo a candidata a prefeita de Americana, Maria Giovana, do PDT, abrindo a última semana de sabatinas aqui do Grupo Liberal. Já foram ouvidos 5 candidatos de Americana na semana passada, antes deles 4 candidatos, os 4 de Santa Bárbara do Oeste, e até sexta-feira a gente continua para ouvir então os 9 concorrentes de Americana. Maria Giovana, o seu plano faz menção também a um programa que depois foi batizado de Disque Remédio nas redes sociais. A ideia é que um motoboy entregue medicamentos de rotina a pessoas acamadas, né, ou com dificuldade de locomoção. O plano fala ainda em atendimento de enfermagem com exames rápidos. Como viabilizar isso com o atual quadro de funcionários do setor diante de um desenho diferente do formato de contratação de médicos? Olha, o que nós vamos fazer é redimensionar todo o setor da saúde que está defasado, assim como outras áreas básicas de Americana. Então, isso é um projeto, mais um projeto que é relativamente simples, nós chamamos de tecnologia de baixa complexidade, que ajuda muito as pessoas. Hoje existe uma dificuldade muito grande, inclusive, de encontrar os remédios na farmácia, que é algo também que nós precisamos garantir em Americana, os medicamentos estejam de fato disponíveis, mas o Disque Remédio, ele vai atender pessoas com mais de 70 anos ou com dificuldade de mobilidade comprovada, e isso é uma população que é possível a gente atender com a estrutura que nós temos hoje na secretaria e o redimensionamento para esse serviço específico de motoboy. Na área do desenvolvimento econômico, o seu plano fala em buscar parcerias para a revitalização da malha ferroviária. Recentemente, o prefeito Omar Najjar sinalizou que a empresa Rumo, responsável pela malha atualmente, pretende manter os planos de construir um viaduto aqui na cidade, que seria uma contrapartida ao projeto de duplicação da malha ferroviária. O seu governo pretende atuar para tentar negociar que isso seja agilizado, ou existe algum outro tipo de parceria que vocês pretendem buscar? Nós pretendemos atuar para que isso seja agilizado. Inclusive, esse é um projeto já de muitos anos e que infelizmente não sai do papel. Eu levanto a bandeira de que a Americana precisa de um novo viaduto. Inclusive, esse debate da mão do viaduto que nós vivemos há pouco tempo atrás, ele é um debate imediatista para resolver um problema pontual. Agora, uma visão de cidade, uma visão urbanista, que é o que nós estamos propondo no nosso plano de governo, há necessidade da gente ter um debate mais maduro, que é o caso de um novo viaduto. Então, nós vamos ter a postura de agilizar a construção, essa parceria, que é o que eu acredito que deve acontecer, que deve ser mais rápido, porque já está em andamento, viabilizando esse viaduto que vai ser importante para a cidade. Ainda nesse aspecto, candidata, o governo estadual tem reiterado que a Americana vai fazer parte, sim, de um dos trechos do trem Intercidades, projeto que ligaria a cidade de Americana, a Campinas, a São Paulo, a outros pontos no meio desse trajeto. Ainda que com esse benefício flagrante na mobilidade, no momento em que essa ideia for concretizada, como o seu governo pretende monitorar impactos que uma eventual duplicação, por exemplo, pode trazer à dinâmica da cidade? Olha, o que nós precisamos é ter um grupo multidisciplinar de todas as secretarias que vão acompanhar esses impactos, assim como é em qualquer nova construção ou qualquer novo empreendimento. Há impactos muito relevantes e a gente precisa cuidar para que as contrapartidas sejam realmente corretas. O que a gente vive hoje em Americana, infelizmente, são novos empreendimentos em que as contrapartidas elas não são debatidas de forma integral na prefeitura. Uma secretaria pede A, a outra pede B e ainda se disputa. O que nós precisamos ter,
E esse é um formato de gestão que nós estamos defendendo, é um grupo de pessoas do planejamento estratégico, que é o que nós estamos defendendo implementar na prefeitura pela primeira vez, porque não há planejamento estratégico, principalmente no atual governo, e que acompanhe para que a gente dê conta dos impactos e traga melhorias para a gente poder crescer. A Americana precisa crescer. Na área de mobilidade, o seu plano fala em revisar totalmente o sistema de transporte público, mudando linhas, itinerários, horários e o sistema de controle. Um dos desafios do próximo prefeito, muito provavelmente, é destravar essa situação do edital do transporte público, que está barrada judicialmente. É a terceira vez que o governo Omar Najjar tenta conceder o transporte e não consegue. Qual é a ideia do seu governo para readequar o transporte da forma como é dita no plano em um curto período de tempo para não ficar recorrendo aos contratos emergenciais? O que nós precisamos, em primeiro lugar, é competência para a gente não ter mais nenhum problema judicial. Isso é pura incompetência, pura falta de vontade de fazer. E nós que estamos acompanhando de perto essa situação, sabemos que há muitas coisas estranhas em relação a esses contratos emergenciais na cidade de Americana. Então, para mim, o motivo pelo qual nós estamos passando por tudo isso além de ser estranho, é por pura incompetência. Agora, o que a gente está prevendo? Trazer uma logística circular. Hoje a Americana é só radial, e aí nós estamos com o nosso técnico estudando a questão da mobilidade urbana, e quando a gente traz uma logística também circular além de radial, radial significa que a gente só pega as pessoas na ponta da cidade e traz em linha reta para o centro, e não temos um sistema no meio que seja circular. Isso vai facilitar bastante a vida do cidadão americanense, e nós também estamos apostando em garantir nesse processo licitatório que outros meios possam ser usados. Então, vans, ônibus em outros formatos, porque hoje uma das dificuldades relatadas pela empresa, principalmente para o transporte de domingo e feriado, é que o contrato só permite o uso de ônibus, e que eles até usariam outro tipo de meio de transporte se fosse permitido, e conseguiriam dar conta de honrar os horários, as linhas necessárias. Então nós também vamos garantir nesse processo licitatório que outros formatos possam ser usados além do ônibus convencional. Ainda sobre a área do transporte público, durante o último ano, o valor da tarifa também foi questionado tanto pelo Ministério Público quanto pelos vereadores. O ato do prefeito Omar Najjar, que realizou o último reajuste, é algo que você pretende revogar, caso assuma? Sem dúvida, foi um ato totalmente equivocado, onde nós não tivemos, nem acompanhamos o conselho que deveria estar acompanhando de perto isso. A gente pediu a ata, não existia a ata, foi realmente uma grande confusão. E nós também estudamos um subsídio, se for o caso. O que nós temos de projeto é incentivar o uso do transporte público coletivo. E para isso nós vamos estar de forma ativa estudando as melhores maneiras de incentivar para que a gente possa aliviar e melhorar o trânsito da cidade. A sua plataforma de governo, Maria Giovana, também fala em revisão de legislações sobre táxi, sobre transporte escolar e transporte por aplicativo. No caso desse último, o transporte por aplicativo, chama a atenção em Americana o fato de haver uma lei sancionada sobre esse tema, mas que ainda não foi colocada em prática. Lei, inclusive, que veio da Câmara, apresentada pelo seu colega, o vereador Marcelo Meche. Qual é a sua opinião sobre a lei aprovada pela Câmara, e você entende que ela oferece condições de ser posta em prática no seu governo, de fato? Eu acredito, inclusive eu votei favorável nessa lei enquanto vereadora, e ela não só é possível, como deve ser colocada em prática. Inclusive até para nós conseguirmos entregar melhorias de trabalho, né? Bolsões de estacionamento para o pessoal que trabalha de motorista de aplicativo, melhores condições. Hoje existe uma reclamação grande que eles ficam na rua e não tem nenhum lugar, não tem um bolsão, não só de estacionamento, mas também um banheiro, algo que eles possam utilizar. Isso é totalmente possível de fazer com a estrutura que já existe em Americana. É só uma questão de organizar a classe e realmente regulamentar a lei que já está aprovada.
Na área da educação, candidata, o seu plano fala em priorizar o atendimento para crianças que necessitam de creche e também pré-escola na faixa etária de 0 a 5 anos. Posteriormente, pelo Facebook, você prometeu 700 novas vagas em creche em 700 dias, número próximo do que é apontado hoje pela Secretaria de Educação como o déficit na rede. Qual a estratégia para alcançar essa meta nesse período estabelecido? Primeiro, pontuar que muito provavelmente o déficit para o ano que vem deve estar em torno já de 1.500 vagas, pelo que nós estamos conversando com os técnicos da Secretaria de Educação. Muito por conta das crianças que vão deixar de ir para o setor privado pela crise econômica e também porque eles não fizeram o levantamento esse ano, que também já aumentaria naturalmente. O que nós estamos prevendo imediatamente é a parceria com o setor privado para que a gente dê conta, para que nenhuma criança fique sem vaga nas creches. A minha preferência é pela reestruturação do setor público, mas imediatamente nós precisamos dar conta dessas crianças que têm o direito de estar na creche num momento tão importante da vida delas, que é a primeiríssima infância, que a cada dia que passa tem mais evidência científica da importância do desenvolvimento do ser humano nessa idade da vida. Quando o seu plano também menciona, candidata, a questão do CIEP, que é um modelo conhecido da gestão do ex-prefeito Tebaldi, você fala em adaptar escolas que já estão hoje na rede municipal para esse modelo ou viabilizar a construção de novas unidades? Começar adaptando, porque o que nós tínhamos, nós perdemos. Hoje existe alguns CIEPs que eu falo que fingem ser CIEPs, porque eles não queriam perder esse título, porque vem alguns recursos a mais, mas eles não atuam mais como o original projeto de CIEP, que inclusive a educação é uma das grandes bandeiras do PDT. Existe muito know-how, muito conhecimento sobre educação pública dentro do nosso partido. Então, o resgate desses CIEPs que um dia nós tivemos, esse é a nossa prioridade a princípio. Sempre com um olhar por território, porque é preciso fazer sentido para determinada população. E isso também é uma conversa que os técnicos sempre apontam. CIEP e período integral não é para toda a cidade, porque em alguns lugares não faz sentido, a depender da classe econômica, da classe social, enfim. E isso tem estudos e parâmetros técnicos para definição. Ao descrever o desafio da gestão da água no município, o seu plano disse que as medidas de substituição das redes não vêm sendo amplas e disseminadas o suficiente para sanar os problemas, sendo agravadas pela tendência ao adensamento populacional. A solução para esse problema proposto pela sua candidatura é baseada mais ou menos nesse entendimento? Se você puder aprofundar um pouco. Sim, o que a gente nunca teve no DAI, uma gestão profissional, que é uma das questões também que eu estou propondo, é que a gente tenha pela primeira vez uma gestão profissional. E que é isso? É fazer como uma empresa faria, né? Fazer uma contratação, abrir processo seletivo, se for o caso, e aí a gente conseguir ter uma gestão finalmente profissional do DAI. A gente nunca viveu em Americana uma troca ordenada da rede. Nós vivemos e estamos acompanhando, um caso emblemático desse ano é a Campos Sales, a troca de remendos. Então faz um remendo, depois de alguns dias nós temos um vazamento um pouco mais embaixo de onde foi feito o remendo. E assim tem sido ano após ano, e é por isso que as coisas não melhoram. Então, a gente tem previsto a troca ordenada da rede. Isso é fundamental para a gente começar a solucionar os problemas de uma vez por todas, pelo menos por região. Não vai dar para solucionar a cidade toda, obviamente, mas começar com os lugares mais críticos, e também um novo ponto de captação de água na represa Salto Grande, porque isso vai aliviar a rede daqui, porque quanto mais quilômetros a gente anda com a água para abastecer um lugar, numa cidade que tem 30% de vazamento, mais água a gente perde. Esse cálculo é relativamente fácil de fazer, além de não ser estratégico a gente depender de uma única entrada de água na cidade. Então, apesar da outorga ser a mesma, é estratégico que a gente conte com 2 pontos de captação de água na cidade. Ainda sobre a questão da troca das redes, a atual direção do DAI fala que essa é a primeira vez em quase 20 anos que o departamento tem um cronograma definido de trocas por regiões, como foi feito aqui na região da Vila Santa Catarina e como eles preveem no São Vito, por exemplo, através de financiamentos. A gente sabe que são quase 500 quilômetros de rede que terão de ser trocados. No seu entendimento, o DAI tem condições de realizar isso com as próprias pernas, sem ter que recorrer a uma iniciativa privada?
Sem dúvida. Até porque se você fizer o cálculo do fluxo de caixa do DAI descontado, ele justifica a não privatização, porque o que nós temos apresentado nos últimos anos de fluxo de caixa é maior até do que se esperar de uma empresa. Então, se a gente estiver de forma organizada investindo no departamento de água e esgoto, nós conseguimos fazer. O que vem acontecendo, o que o DAI não fala, né, quando ele está contando sobre essa troca ordenada, é que a prefeitura retira o dinheiro do DAI todo final de ano. E vocês acompanham isso. E aí os investimentos ficam totalmente prejudicados. E infelizmente o DAI hoje, como sempre, né, abaixa a cabeça para o prefeito. Não tem um técnico lá que se levanta para denunciar isso. Inclusive, isso é parte também do trabalho de vereadores, né, que é o que a gente faz, denuncia essa retirada desse dinheiro, que é tão importante para a gente realmente ter uma troca ordenada da rede. Para mim, troca ordenada significa contar com o dinheiro que a gente tem, que deveria ser investido em água e esgoto, e não bem sendo. Nós estamos chegando às 8:45 da noite, temos um intervalo em meio a essa sabatina com a candidata a prefeita de Americana pelo PDT, Maria Giovana, para você que nos acompanha pela FM Gold 94.7 e pela Clube AM 580, além das páginas do Liberal, tanto no Facebook como no YouTube, mas nós voltamos em breve com o segundo bloco dessa entrevista.
8h48, de volta na FM Gold, na Clube AM, nas páginas do Liberal, no Facebook e no YouTube, com a entrevista com a candidata a prefeita de Americana pelo PDT, Maria Giovana. Hoje estamos iniciando a última semana de sabatinas. Esta é a 6ª entrevista com concorrentes aqui de Americana. Até sexta-feira, os 9 candidatos serão ouvidos pelo Grupo Liberal nesse formato. E depois disso, na semana que vem, na quarta-feira, dia 11, a gente volta a nos encontrar, reunindo todos os candidatos para um debate promovido pelo Grupo Liberal, dia 11 do mês de novembro, quarta-feira que vem, a partir das 8 horas da noite. Comigo na condução dessa sabatina está André Rossi. Candidata, ainda sobre a questão do abastecimento de água, o seu plano menciona a intenção de promover uma melhor distribuição dos reservatórios em bairros carentes de fornecimento de água. Distribuição, nesse caso, significa a construção de novos reservatórios? E qual seria exatamente o ritmo para realizar isso no mandato de 4 anos? Vejam, nós temos entregas de novos reservatórios acontecendo, mas também nós temos a contribuição de alguns técnicos do DAI que apontaram que alguns reservatórios que deveriam ter sido feitos com prioridade não foram feitos em Americana, como ali na região da Vila Bertini. Então, nós estamos acompanhando esses casos e esses técnicos que nos ajudaram e estão cooperando com o nosso plano de governo e vão cooperar também com o nosso governo, estão nos indicando essas questões. Então, a princípio, esse seria um dos prioritários, que é uma região que acabou ficando sem esse investimento, uma região mais antiga de Americana. Eu gostaria de voltar, Giovana, a um tópico que você colocou tratando da água no bloco anterior, que foi a questão da represa Salto Grande, porque no seu plano ele já é mencionado. Vocês falam em avaliar um novo ponto de captação na represa. Ainda que o seu plano faça essa colocação de análise de viabilidade, previamente, o que a sua candidatura já pode dizer a respeito dessa possibilidade? Olha, esse é um investimento que é possível de ser feito. Nós temos caixa no DAI para fazer esse investimento. A previsão deste tipo de obra é de 1 ano e meio a 2 anos, e é por isso que nós estamos priorizando realizar essa obra. Pelo nosso entendimento do que aconteceu dentro do DAI, esse é um projeto que já está escrito, já está desenhado, só que nunca foi prioridade por esse entendimento de que nós já retiramos a outorga máxima de água, então não faria sentido ter um outro ponto de captação. Então, o que o nosso projeto traz de diferente é compreender, e isso é a nossa visão, o nosso projeto para a Americana, de que nós não podemos depender de um único ponto de água para captação aqui de Americana, consequentemente do abastecimento. Então, é uma visão estratégica do município que nós estamos agregando com esse compromisso da construção do novo ponto de captação de água na represa Salto Grande. Um projeto que o DAI já tem mais ou menos encaminhado é a construção de um novo reservatório pulmão, que será importante porque se conecta com a estação de tratamento de água. Hoje, o que existe de empecilho, vamos dizer assim, nessa situação, é onde esse reservatório pulmão vai ser construído, e um projeto que discute esse assunto foi apresentado na Câmara, na qual abre a possibilidade da Prefeitura vender uma área para o DAI. Parte dos vereadores, inclusive a senhora, se colocou contrário a esse entendimento por, novamente, aquele raciocínio de que o DAI fornece muito dinheiro para a Prefeitura. Qual o entendimento da senhora sobre esse tipo de projeto e como esse tema do reservatório pulmão vai ser tratado na sua administração? Tecnicamente, eu compreendo que é uma obra necessária que tem que ser feita e naquele local. Como nós vamos tratar? Nós vamos fazer uma concessão onerosa para o DAI. A Prefeitura não tem o menor interesse de retirar o dinheiro do DAI, que é esse dinheiro, inclusive, que vai ser importante na própria construção desse pulmão. Então, a minha compreensão técnica é que é uma obra necessária. Agora, o formato que a gente não concorda, que nós não concordamos que a Prefeitura tem que vender este terreno para o DAI. Nós queremos que o DAI consiga fazer os seus investimentos em saneamento básico. Na questão da segurança, candidata, seu plano diz que existe o objetivo de instituir a Secretaria da Segurança Pública para ampliar a participação de cidadãos. Essa nova pasta também seria responsável pela direção da Gama e não mais a própria corporação como uma espécie de autarquia? E se for o caso, qual é o entendimento para justificar essa modificação na estrutura de governo?
Vejam, eu entendo essa modificação como crucial para a política de segurança pública da cidade. Primeiro, porque é assim que vem sendo induzido pelo governo federal e estadual. Inclusive, nós perdemos verbas de investimento na área de segurança pública por não ter uma Secretaria de Segurança Pública. É importante pontuar isso. E a segurança pública, ela tem que ter outras visões agregadas. Então, nós temos, por exemplo, a ideia de colocar parte do trânsito, principalmente a questão estratégica do trânsito, dentro da Secretaria de Segurança Pública, a gama, porque é muito importante a execução disso tudo, e até mesmo a defesa civil, porque nós queremos dialogar de uma forma muito mais ampla sobre segurança pública do que a cidade vem fazendo hoje, de forma defasada, onde tudo que nós contamos com essa área está dentro da gama. A gama é importantíssima, tem que ser valorizada, mas ela tem que estar dentro de uma estrutura, de um olhar integral e mais estratégico para a segurança pública de Americana. Com a menção à criação da Secretaria de Segurança, como que isso convive com a expectativa de queda na arrecadação para o próximo ano, e também se existem outras pastas que podem ser criadas ou extintas na sua administração? Olha, a expectativa, e eu gosto de falar isso para as pessoas, a Americana tem vivido alguns anos com um prefeito que insiste em dizer que a cidade está falida, e as pessoas precisam tirar isso da cabeça delas. Nós não somos uma cidade pobre, gente. A gente tem um orçamento maior do que Santa Bárbara do Oeste e não vive hoje a vida que se tem lá, em saúde, em qualidade de vida. Então a gente precisa começar a compreender de que nós temos um bom orçamento. A previsão de orçamento para o ano que vem era de quase R$1 bilhão. Vamos ter aí uma queda de 15%, segundo o atual governo, que vai nos deixar com 850 milhões. É um orçamento muito relevante, que para uma cidade de 230 mil habitantes dá para ser feito melhor. Então, é claro, a gente não consegue montar uma secretaria no primeiro ano por uma questão legal, a gente nem pode, precisamos construir essa alteração para 2022 e aí sim também garantir a dotação orçamentária, que vai ser uma das nossas prioridades para a gente ter esse olhar de segurança pública para a cidade e para outras secretarias. Então, hoje, o que nós temos previsto, te respondendo, é a Secretaria de Segurança Pública. O relacionamento da prefeitura com o servidor municipal vai terminar esse ano sendo equilibrado por uma balança, porque se os atrasos em pagamentos deixaram de ser uma rotina, ao mesmo tempo o funcionalismo não teve qualquer reajuste salarial este ano, com a justificativa da prefeitura relacionada à pandemia da Covid. Ainda houve a demissão de funcionários concursados em estágio probatório ao longo do governo e a posterior contratação de temporários para preencher algumas lacunas, especialmente na educação. Como a sua candidatura se propõe a administrar essas questões? Vejam, eu acredito que um dos grandes erros do governo Omar Najjar com o funcionalismo público foi a demissão dos probatórios. Foi uma demissão injusta que afetou muito o serviço básico de entrega desse serviço para a população e abalou a estrutura emocional até da Secretaria de Educação da cidade de Americana. Foi um erro gravíssimo que não tem justificativa nenhuma para ter sido cometido e sido conduzido da maneira que ele conduziu, que foi cruel com todo mundo que trabalhava na prefeitura. O que nós vamos ter que fazer é um resgate do funcionalismo público, e isso é um debate de gestão e de recursos humanos, porque nós vamos precisar trazer um novo projeto para eles. A marca do governo Omar, na minha opinião, é a incompetência e a incapacidade de ter um projeto de cidade. Se você perguntar hoje para qualquer cidadão americanense qual é a marca desse governo, não tem. Não tem nenhuma entrega, não tem um projeto de cidade. A gente sabe da dificuldade de chegar lá, mas não houve nem um objetivo, não houve nem um sonho, não houve nada a ser explicado, porque simplesmente passou. E passou da pior forma possível. Passou com o Omar abalando as nossas estruturas, né? Abalando a autoestima da cidade inteira, nos falando que nós estamos quebrados, deixando a cidade feia. Foi isso que ele fez com a Americana nos últimos anos. Então, junto com o que ele fez com a Americana, fez com o funcionalismo público, o que a gente vai ter que fazer é manter o diálogo, que é uma proposta muito aberta que eu tenho com todos do funcionalismo público de Americana, em se manter aberta a dialogar, construir alternativas e soluções para tudo que ele desmontou nesses últimos anos, infelizmente, e principalmente resgatar o brilho no olhar desses funcionários públicos que se dedicam há tantos anos à Americana.
Ainda sobre a estrutura administrativa, como funcionaria o núcleo anticorrupção para a auditoria de contratos e licitações que é proposto pela sua campanha e como seriam escolhidos os membros desse dispositivo? Vejam, em primeiro lugar, membros que tenham uma conduta ética que seja pública e notória. Em segundo lugar, a gente está prevendo uma maior transparência. Então, esse núcleo, ele vai, acima de tudo, trabalhar para a gente manter a transparência de todas as pastas. Nós estamos prevendo que as licitações sejam filmadas ao vivo, para que todos possam acompanhar ao vivo o processo licitatório e não escondido do jeito que é, e que a gente possa ter, então, a construção, principalmente dessas pessoas que vão acompanhar, de plataformas de transparência onde as pessoas possam compreender os dados que estão sendo compartilhados. Hoje, o que nós temos é um faz de conta de prestação de contas, né? Porque nós não conseguimos, poucas pessoas conseguem compreender. E eu digo isso, inclusive, como vereadora, porque inúmeras vezes eu já solicitei ajuda técnica, tanto dentro da Câmara quanto de entidades da cidade, como o Fórum, que acabam acompanhando as contas, e eles mesmos não compreendem prestação de contas da Prefeitura. E isso, para mim, é inadmissível. É possível a gente ter mais transparência de forma mais simples para que todos possam acompanhar. Então, esse núcleo vai acompanhar toda essa questão da transparência, que eu acho fundamental no combate à corrupção, e outros projetos que a gente vai encaminhando, principalmente começando com foco na saúde, que foi palco de grande corrupção, além da merenda escolar aqui em Americana. É um assunto correlato, candidata? Seu plano também dedica um tópico à gestão de riscos e enumera ações relacionadas ao servidor público. Hoje, a administração municipal está dotada de equipamentos que, na sua maioria, estão sem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em uma forma atualizada. Como você avalia a reversão desse quadro? Com a forte atuação da Defesa Civil. Hoje a Defesa Civil americana mal existe. Eu já acionei inúmeras vezes, inclusive como vereadora, no caso do palco municipal, e não existe ninguém que fale sobre nada, ninguém que saiba sobre algo que está acontecendo na cidade. O que nós queremos trazer para esse patamar, para que resolva isso e dê conta desses problemas, é a Defesa Civil atuante e com um formato de que realmente ela possa fazer acontecer, porque hoje a gente também finge que tem defesa civil. Hoje não existe um plano em Americana. Se tiver o derramamento de algum líquido perigoso, alguma coisa assim, nós não temos um plano desenhado junto com a Guarda Municipal para, por exemplo, retirada de população de algum local, enfim. Não existe nada nesse sentido em Americana. Então é nesse sentido que a gente tem construído esse plano de governo. Agora são 9h01. Estamos com a candidata a prefeita de Americana pelo PDT, Maria Giovana, ao vivo aqui na FM Gold 94.7, Rádio Clube AM 580 e nas páginas do Liberal no Facebook e no YouTube, dando continuidade à série de entrevistas e sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Americana. André. Candidata, voltando a falar um pouco sobre educação, o seu plano de governo menciona uma das inspirações como sendo o colégio vocacional, que foi uma experiência dos anos 60 aqui na cidade. O que pode ser aproveitado e adequado daquele modelo, que foi encerrado com a ascensão do regime militar, e reaproveitado, repaginado para uma candidatura a partir de 2021? Olha, o mais interessante é você pensar os alunos através das suas vocações. Então, hoje, o ensino brasileiro, ele ficou totalmente engessado. Ao invés de nós caminharmos para uma liberdade maior no ensino, onde nós conseguimos incentivar os pontos positivos dos alunos, para que eles consigam ter cada vez mais confiança e se desenvolverem, hoje não. Nós submetemos todo mundo ao mesmo tipo de ensino, como se todas as pessoas fossem iguais. Além disso, algo que me inspira muito nesse modelo é a prática. Hoje nós voltamos a focar nesse ensino apostilado, onde a teoria ocupa quase 100% do tempo do ensino, e nós acreditamos no ensino em que os alunos possam ter contato com a prática, tenham projetos, simulações, para que eles consigam vivenciar cada vez mais a vida como ela é. Além de um projeto que eu acredito muito, que é incentivo ao voluntarismo. Eu acredito muito que este é um valor que tem que estar nas escolas municipais, incentivar o trabalho voluntário como algo muito importante, algo a ser valorizado nas escolas municipais.
Uma questão que tem se repetido aqui nas sabatinas, candidata, é em relação à lei de incentivo ao esporte e a consequente retomada dela presente em planos de governo, mesmo com o julgamento do STF, entendendo a lei aqui de Americana como inconstitucional. Como o seu governo pretende driblar isso para fazer valer a iniciativa prevista na lei, seja naquele formato original ou em um outro formato? O que nós estamos vendo é um outro formato jurídico para a gente garantir que este dinheiro chegue para o esporte. A justificativa do governo para retirada, né, pela falta de vontade de buscar outros caminhos, sempre foi de que o dinheiro estava indo para projetos que não eram necessariamente do esporte ou projetos duvidosos. Eu não tenho esse tipo de postura. Eu acredito que quando algo errado está sendo feito, o que está fazendo de errado tem que ser punido, e não todo mundo tem que ser punido em nome de alguns que estão fazendo errado. Então, o que a gente tem que fazer para ser diferente é acompanhar de perto. Um governo que tem um projeto que realmente incentive o esporte, ele vai acompanhar de perto os projetos esportivos que estão sendo financiados com esse dinheiro do imposto. Então, eu sou muito favorável. Na minha opinião, a política do esporte municipal não existe. Ela simplesmente sobrevive do pouco que restou, e nós precisamos ter realmente uma política de incentivo ao esporte. Sempre lembrando que a prioridade são as crianças ou adolescentes e também os amadores. Eu digo sempre que a gente precisa sempre ter o esporte profissional, mas isso tem que ser consequência de uma política do Estado. Aqui no município a gente tem que investir no esporte com o viés da saúde. Então, promovendo esporte para adultos amadores, para as crianças que vão se desenvolvendo, e assim que a gente encontrar um talento, a gente tem que encontrar patrocinadores e encaminhar para que o Estado continue treinando essa criança e esse adolescente. Em um assunto relacionado, candidata, você fala no plano de governo na criação do eSports Americana, que seria um espaço dedicado ao desenvolvimento de esportes eletrônicos. Quando a gente vê esse tipo de projeto, ele geralmente é desenvolvido pela iniciativa privada, por empresas, até pelos custos necessários, né? Os equipamentos não são baratos, existe toda uma questão de performance. Existe de fato algum tipo de plano aqui, ou é algo que ainda vai ser estudado de alguma forma? Não, inclusive nós queremos lançar o maior campeonato de esportes do interior paulista com a iniciativa privada. A gente já tem conversas nesse sentido. Um campeonato é o esporte que mais cresce no mundo, com uma capacidade muito grande de trazer dinheiro para a cidade, de fazer rodar essa economia aqui, e com interesse e vontade política, o apoio da iniciativa privada aqui em Americana tem se mostrado interessado nesse tópico. A gente é uma cidade com um DNA moderno, com um DNA ligado à tecnologia. A gente pode trazer esse grande evento que ainda ninguém trouxe, né? A gente pode inclusive ser pioneiro nisso, que é a nossa ideia. Nesse aspecto, eu acho que isso conversa também com a questão de cultura e turismo, e o seu plano fala em estabelecer um calendário de eventos na cidade, como se fosse algo já previsto anualmente, ou que desse uma ideia do que acontece em cada período do ano na cidade. Esse ano foi um ano muito marcado pelo cancelamento, pelo adiamento de eventos por causa da pandemia. Eu gostaria de entender o que você pensa para um calendário municipal de eventos. Entender eventos que já acontecem e ideias como essa do esporte que você pudesse exemplificar para como distribuir essa agenda ao longo de um ano. Por exemplo, uma das ideias é o projeto Verão, onde nós poderíamos concentrar atividades esportivas ali na orla da Praia dos Namorados, no verão. Então, incentivar o uso das orlas, tanto a da Praia Azul quanto da Praia dos Namorados, no verão, com projetos culturais, esportivos. Essa é uma das ideias. O eSports é outra ideia. Então, a gente quer estabelecer algo que crie cultura. O que nós vivemos hoje em Americana são apresentações pontuais. E eu tenho uma visão de cultura que ela precisa realmente se conectar com a população. A gente precisa saber o que a gente vive. Se você conversar com um cidadão americanense hoje, a gente não sabe qual que é a festa. Vão dizer, talvez, a festa do peão. E a gente vê cada vez mais as pessoas, inclusive, desconectadas da festa do peão. Os americanenses. A gente tem um público muito grande que vem de fora, nos orgulhamos da festa do peão, mas não é algo que dialoga principalmente com a população periférica, que não tem acesso a nada. Então, nós temos esse olhar de descentralizar as atividades culturais e esportivas, né? O esporte também vindo com esse viés cultural, e ter um calendário que a gente está debatendo. Uma das ideias é esse projeto do verão, né? Que a gente possa centralizar
descentralizar ali nas orlas, que pega a Praia Azul e Praia dos Namorados, além de outras atividades nas regiões periféricas, que isso também tem que ser construído junto à comunidade, algo que faça sentido para a população. Não adianta essa ideia da velha política que eu sempre falo, de trazer ideias prontas, mirabolantes, que não dialogam com o que a população gosta e quer. Na área do meio ambiente, candidata, você menciona a intenção de modernizar o sistema de monitoramento ambiental, priorizando a instalação de sensores de qualidade nas escolas municipais. Como esses dois temas exatamente dialogam? Qual que é a ideia aqui? Vejam, para mim a área de meio ambiente é fundamental. Ela tem que ser elevada ao nível estratégico da prefeitura. Eu me considero ambientalista e compreendo a Secretaria de Meio Ambiente como muito importante no desenvolvimento de qualquer cidade moderna. O que nós estamos prevendo com essa modernização é principalmente começar medindo a qualidade do ar. Hoje em Americana e na região nós fizemos esse levantamento, não se tem a medição da qualidade do ar. E existem alguns números preocupantes, por exemplo, de adoecimento pelo sistema respiratório aqui na cidade, tem se mostrado mais elevado do que em outras cidades da região. Existe uma teoria que pode ser pela questão da poluição, principalmente considerando a nossa situação geográfica no mapa, e isso a gente nunca mediu. E, na minha opinião, a Secretaria do Meio Ambiente tem que ter um papel a esta altura. E não a altura de só podar árvore ou fazer alguns plantios, que também é importante, obviamente. Mas de estar num nível estratégico, onde nós estamos medindo qualidade de vida. Onde nós vamos debater o desenvolvimento da cidade no patamar de respeito ao meio ambiente. Então, a questão da qualidade do ar é um dos nossos projetos principais para a área ambiental. E existe também, porque dentro das escolas medir, onde é próximo das nossas crianças, porque existe uma tecnologia que é relativamente barata, em torno de R$6.000, que pega mais ou menos o território de um tamanho de uma escola das nossas municipais, que consegue inclusive ajudar a despoluir o ar. Então nós temos esse projeto, que é um projeto ousado, mas que, se nós identificarmos que há uma piora na qualidade do ar significativa em Americana a ponto de adoecer, nós queremos começar a implementar urgentemente essa tecnologia dentro das escolas para cuidar das nossas crianças, que é onde elas passam a maior parte do dia delas. No começo dessa nossa conversa, candidata, nós trouxemos algumas questões de saúde e o seu plano, ao mencionar assistência social, ele volta a tocar nesse ponto, porque ele fala em assumir a gestão plena do SUS local. Esse é um tópico de assistência social elencado no seu plano. Por isso eu gostaria de ouvi-la sobre esse conceito e como aplicá-lo aqui na cidade de Americana. Eu inclusive estava vendo aqui antes de começar, tem um erro de digitação aí, é o SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social, saiu como SUS, né? Isso. Que é justamente, o SUAS é como se fosse o Sistema Único de Saúde, mas para assistência social. No mesmo modelo do SUS, o SUAS é uma política nacional muito bem desenhada, eu peço desculpa, é um erro de digitação, e que precisa ter uma gestão plena. Hoje, a Secretaria de Assistência Social ela é usada muito como uma moeda política, é uma secretaria que geralmente os prefeitos negociam, infelizmente, politicamente, mas é uma política que tem que ser levada muito a sério. É uma política de assistência social que é crucial para o bem-estar da nossa população. Então, quando a gente diz sobre assumir essa gestão plena, é nesse sentido, em levar a sério o SUAS. O SUAS já está desenhado, nós não precisamos inventar nada, é só a gente colocar realmente pessoas que entendam e levem a sério o que nós já temos aí garantido na nossa Constituição. Nos últimos anos, ganhou espaço aqui em Americana a adoção de praças públicas pela própria população que cuida da manutenção de forma voluntária. E essa pandemia do novo coronavírus também provocou algumas situações bem sérias para esses espaços, né? A Praça do Tio Gaga, que é um dos pioneiros nesse sentido, sofreu bastante, tanto pelo fato deles não poderem cuidar da forma adequada por conta dos cuidados com a pandemia, e também pelo fato das pessoas que desrespeitam o isolamento, né, e usam o espaço de forma indiscriminada, sem máscaras. Como a sua administração poderia auxiliar essas iniciativas sem tirar o protagonismo delas, mas também que não permitisse que situações como essa ocorressem? A minha visão desse movimento é
que eu acho maravilhoso, eu acho importantíssimo a população se empoderar da cidade, do que é nosso, do que é público, mas eu enxergo um meio do caminho para essa situação. O poder público não pode ficar totalmente omisso, como ele tem sido, né? Como se tivesse resolvido um problema, tirasse algo a mais que teria que ser feito. Não, o poder público a prefeitura tem a obrigação de acompanhar esses espaços. Então, eu sou a favor de respeitar o protagonismo e o projeto de cada um, mas é preciso haver uma fiscalização. Me preocupa, por exemplo, brinquedos que podem não ser seguros para as crianças, na melhor das intenções às vezes, mas são algumas construções que são feitas que não são necessariamente, não são seguras, e a gente precisa se responsabilizar por isso, além também de ajudar a cuidar. Não adianta achar que nós estamos tirando algo. Nós estamos contentes que as pessoas estão envolvidas com a cidade, queremos que cada um, eu gosto de ver praças diferentes, com o olhar de cada grupo, né, que se reúne para resgatar esses espaços que estavam abandonados, mas nós precisamos estar presentes. Então a minha visão é que a gente precisa também entregar o mínimo para essas pessoas, na manutenção, ajudar com poda. Essas pessoas têm feito tudo sozinhas, tudo 100%, e isso eu sou totalmente contra. Acho que a prefeitura tem que facilitar, mas lembrar, é facilitar e não começar a burocratizar e atrapalhar, que é algo que infelizmente alguns levam nesse sentido, né? Principalmente o governo antiquado. Nós estamos chegando às 9h15, Maria Giovana. Quero agradecer a sua presença e deixar esse último espaço para uma saudação sua a quem nos acompanha. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui no Grupo Liberal mais uma vez, e eu quero que as pessoas continuem acompanhando o nosso projeto. A gente tem se colocado como uma opção em Americana, para que a gente possa realmente tirar essas pessoas que estão há tanto tempo no poder aqui da cidade e ter uma nova chance, ter um novo olhar. E isso está sendo representado por nós. É uma honra poder carregar esse projeto tão inovador e tão humanizado que a gente tem se proposto a fazer por Americana. Muito obrigada a todos. Dessa forma, encerramos a sexta sabatina com candidatos à Prefeitura de Americana. Voltamos amanhã, novamente às 8h15 da noite, com o candidato Chico Sardelli, do PV. As entrevistas ficam disponíveis para você assistir quando quiser nas páginas do Liberal, no Facebook e no YouTube. Se a sua preferência for ouvi-las, basta pesquisar pelo podcast Além da Capa nos principais tocadores, como é o caso do Spotify. Os principais momentos de cada entrevista ainda estão repercutidos no jornal O Liberal desta quarta-feira e também no site liberal.com.br dentro de instantes. Lembrando ainda que o Grupo Liberal volta a reunir os candidatos para um debate no próximo dia 11, na reta final de campanha, a 4 dias do domingo de eleição. Eu sou o Bruno Moreira, estive ao lado de André Rossi na condução da entrevista. Boa noite, André. Boa noite, Bruno. Até amanhã. Na mesa de som das rádios FM Gold e Clube AM esteve Márcio Biondo. Na direção de imagens para o Facebook e o YouTube, Diego Dusso. A edição executiva é de João Colossali. Espero que você esteja com a gente novamente nesta quarta-feira. Uma boa noite.